Fala, meu fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos repercutir aqui para vocês que hoje tem jogo do Coringão contra o Curitiba lá na Neoquímica Arena. Então vamos acompanhar aqui o que a mídia está falando e tudo sobre esse jogaço de hoje à noite, rapaziada. Então já deixa aquele likezão e vambora para a notícia. Pato está onde? Lá na Neoquímica Arena, já trabalhando para falar para falar sobre Corinthians e Coritiba. Boa tarde, meu caro. Muito boa tarde, Tirone, pessoal que está no estúdio também, quem está nos acompanhando. Que se lembre mais tarde que eu fui o primeiro a chegar aqui, cheguei muito cedo realmente para a expectativa desse jogo. Corinthians voltando à sua casa, né? Depois de 11 dias, o Corinthians que não atua aqui desde o Campeonato Paulista. Na verdade, o Corinthians não atua desde o Campeonato Paulista quando foi eliminado contra o Novo Horizontino e vai voltar à sua casa, o que tudo indica, em um dia chuvoso, porque é esse o clima que a gente tem vivenciado aqui desde cedo. 20 graus de temperatura, uma temperatura amena, até que agradável, mas a garoa fina agora há pouco foi substituída. Eu vou pedir para o nosso Ulisses Correa dar um giro aqui no estacionamento principal da Neoquímica Arena, porque a chuva agora deu uma encorpada, a chuva está mais forte, embora o estacionamento ainda esteja vazio. Para logo mais, com certeza, vai estar lotado e com certeza vai render muita grana, até porque quem vier com o seu carro para acompanhar a partida entre Corinthians e Coritiba aqui vai ter que pagar R$140 no estacionamento. Informação importante para o torcedor. É evidente que este estádio foi projetado para também ter um bom acesso de transporte público. O metrô está muito perto aqui, 2 estações, Itaquera e Arthur Alvim, para o torcedor poder vir e não gastar estacionamento. Mas vamos falar da expectativa para a partida. A grande chave, a grande dúvida que a gente está tentando entender é realmente a que vocês falaram, que o Vessone vinha trazendo. Quem formará a dupla de ataque ao lado de Memphis Depay? Será que o Guinegão? Será que o Pedro Raul? Porque o Yuri Alberto realmente vai ser preservado, não vai forçar o Yuri Alberto uma volta que seria um pouquinho antecipada nessa transição física para que não corra risco de algum problema físico. O Yuri Alberto não estará disponível para o jogo, assim como Jess Lingard, como trouxe o Vessone, por conta de documentação. Ainda espera essa documentação do visto de trabalho, poder regularizar tudo junto ao Ministério do Trabalho para sim conseguir ser registrado no BID da CBF e aí ficar liberado, mas estará na Neoquímica Arena Lingard para que o torcedor possa ter o primeiro contato, para que ele também possa sentir o que é um jogo na Neoquímica Arena diante do Coritiba. Já o Labiado vai ficar no banco de reservas, o Caio César não vai ser relacionado, é uma possibilidade que também existia, mas foi descartada pelo Corinthians. Portanto, a expectativa é que o Corinthians, para o torcedor corintiano, consiga fazer o que tem feito com o Coritiba quando atua aqui na Neoquímica Arena. Até aqui são 7 partidas entre as equipes, 6 vitórias do Corinthians e só um empate. Por coincidência, o primeiro jogo entre as equipes aqui foi um empate, depois só vitórias do Corinthians. E eu vou trazer um outro papo para a gente debater, que é importante. A arbitragem hoje é de Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais. Este árbitro, a última vez que esteve aqui em agosto, os torcedores corintianos, o Vessone, a galera que está no estúdio certamente vai lembrar. O Paulo César Zanovelli causou polêmica aqui, foi vitória do Bahia 2-1 contra o Corinthians. Ele anulou um gol do Corinthians, anulou marcando toque de mão do Kaique no início da jogada. Também teria anulado um gol do Guinegão. Depois de 8 minutos de paralisação, voltou atrás e marcou o gol do Guinegão. Mas foi uma arbitragem bem polêmica do Paulo César Zanovelli, vai ser o reencontro dele com a torcida do Corinthians aqui. Muito obrigado pelas informações, Caio. Proteja-se da chuva, já está trabalhando e vai longe, porque o jogo é às 9 da noite, é isso, Vessa? 9h30. 9h30 da noite. E então, Caio Capato, proteja-se. Muito obrigado pelas informações. Ele falou da venda de ingressos, deve dar alguma coisa em torno entre 30 e 34 mil, acho que não vai dar nem perto dos 40 mil. A diretoria anda errando a precificação, tudo bem, é começo de temporada, uns 30, 34 mil, que para o Corinthians não é lá um público bom. Agora, por exemplo, voltar alguns ingressos, por exemplo, do Sul e do Norte, que é o de R$40. Até aí tudo bem que são os 2 setores, mas já esses aí que voltam do sistema, as pessoas vão lá e compram e já acaba logo. Só que os outros setores, eles estão precificando, eu acho, de maneira errada. Então, tem ingresso a 120, 150, 160 de leste, é muito caro. Isso com desconto, né? O preço cheio é até mais alto do que isso. É com o camarada, que é o cara veio lá do Paraná, que aí no jogo hoje é 200 e pouco, que não é sócio torcedor, mais o filho, mais os 200 e pouco. Quando vê, tá dando 700 pau para ir num Corinthians e Curitiba numa quarta-feira à noite.
Então acho que eles estão errando nessa precificação, não está legal, eles estão tentando tatear, entender, sobretudo depois do facial. E a gente deve ter um público, acho que entre 30 e 32 mil na Neoquímica Arena. O estacionamento que ele falou, 140 pau o estacionamento, ele é ótimo, né? Fica bem na frente, é uma delícia parar o carro ali, tá do lado da entrada. O sócio torcedor paga menos, paga 85, mas não é um valor barato, né? 85 pau um estacionamento para parar, mas enfim, de qualquer maneira é uma mordomia para dentro do estádio e tudo mais. E é isso, é um Corinthians ainda tentando e vê agora o Dorival, ele sabe dessa importância, o Corinthians tem 7 pontos, podendo ir a 10, ficar ali no mínimo perto dos líderes pelo menos, mas sobretudo, eu repito, pela sequência que vem, uma sequência dura, difícil, que hoje você tem que fazer esses 3 pontos de qualquer jeito. É o que eu não penso, a gente vai falar do Palmeiras, eu não penso lá em São Januário. Ah, mas é o Palmeiras e é o Vasco. É o Vasco, São Januário estreando o treinador. Eu não vejo como o Corinthians, eu vejo a obrigação de fazer os 3 pontos hoje. No Palmeiras eu não vejo essa obrigação, acho que é um outro tipo de dificuldade que o Palmeiras vai ter hoje. Ô Arnaldo, Coritiba em casa, Coritiba luta para não cair. O estádio não vai estar cheio, mas enfim, vai jogar em casa. É um cenário bonito para estrear o Zaccaria, né? Então só uma questão, uma ponderação sobre o adversário, né? O Coritiba, desde o ano passado, quando subiu, foi muito melhor fora de casa do que dentro de casa. É verdade. A incapacidade do Coritiba ganhar jogos no Couto Pereira é uma coisa impressionante. É impressionante. É uma estatística maluca. Até estadual, tudo, né? Até estadual. E na Série B, ano passado, ele foi um dos piores mandantes, mesmo assim conseguiu o acesso. Só conseguiu o acesso porque foi bem fora de casa. Nesse campeonato, ele fez um grande jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Ganhou. Então, assim, só estou destacando qual é a característica do adversário, que tem, por exemplo, Breno Lopes na frente, que é um cara de contra-ataque. Então, assim, é um adversário considerado ideal para você receber, mas existe essa armadilha. Ele costuma jogar melhor fora do que dentro de casa. Então, o Dorival sabe disso melhor que eu. O Corinthians não pode tropeçar nesse jogo, a sequência é a mesma situação São Paulo e Chapecoense, por isso que eu comparei. Mas eu acho que tem essa situação de uma certa cautela, porque trata-se de um adversário diferente. Normalmente você fala, putz, o time que vem como o Vessone lembrou em relação à Chapecoense. Lá no gramado sintético Chapecó, fez muita diferença na Série B ano passado? Fez. A Chapecoense como mandante foi muito. O Coritiba não foi assim e não está sendo assim nessa volta à primeira divisão. Foi melhor fora de casa do que dentro de casa. Só passar uma curiosidade, só rapidinho do confronto. O Corinthians e Coritiba, igual ele disse, né? O Corinthians tem lá o empate, depois ganhou o resto. Só que tem uma coisa que acontece nesse jogo que não me fale porquê, não consigo explicar. Um monte desses gols saem tudo depois de 42 do segundo tempo. Mas assim, é uma sequência absurda de gols, quase todos no final dos jogos. Corinthians. Assim, um negócio... Teve um jogo... Né? Não, teve um jogo de 2016 que é surreal. Tá 44 do segundo tempo, 44. Tá 1-0 pro Coritiba. Sabe quanto acaba o jogo? 2-1 pro Corinthians. Uma chuva torrencial, o André Balada faz aos 46 e o Wendel faz aos 49. Umas coisas meio maluco. Teve acréscimo. Então, com chuva torrencial. Mas eu digo assim, até virar. Tem umas coisas meio malucas que acontecem com Corinthians e Curitiba. Pode se preparar de novo, finalzinho do jogo vai ter novidade amanhã, depois me cobrem. Por favor. Mas você tem que falar, eu perguntei para ela, ele não falou. É o cenário para o Zaccaria estrear, pô. Não é nenhum cenário. Eu citei a força do Coritiba fora de casa, o desempenho. O cenário para o Zaccaria estrear é quando o Corinthians estiver com o jogo resolvido. Isso, exatamente. Não acho que vai ser assim o jogo. Tá. Eu acho que o Corinthians vai ganhar, vai fazer um gol em cada tempo, vai tomar um gol do Breno Lopes. Vai ser 2-1, né? Porque é o Corinthians e talvez saia, já que o Vessa deu a letra aí, esse gol no finalzinho, que seria de novo épico, com uma vitória importante no final, com chuva. Vai chover, né? Então, exato. Então, assim, o Corinthians, cara, time por time, é muito mais time. Vamos ver como o Corinthians vai enfrentar um time que vai se defender um pouco mais, mas que eu tenho saudade das retrancas, sabe? Porque hoje todo mundo quer sair jogando, todo mundo quer jogar. O treinador do Coritiba tem essa perspectiva, né? Um cara, não é isso? É um treinador que gosta de jogar e tal. Então, para mim
O Corinthians vai vencer o jogo e se o jogo estiver tranquilo, se tiver 2-0, sobe a placa, sai Memphis, entra a Zaca. O zagueiro do Coxa é o God of Zaga. É ele mesmo. Maicon. Olha essa mensagem aqui do Breno Ottoni. Ele fala o seguinte: estou antecipando o futuro. O Corinthians não irá apresentar evolução no seu jogo. Por quê? Porque o Dorival é isso. Com dias para treinar, os times deles não melhoram. O que é isso? Não tá bom? É bom que o Corinthians joga, não é ruim, cara. O Corinthians joga mal? Eu tô ficando louco, gente. Quando não, joga os últimos bem, jogos cara. foram ruins. Contra a Portuguesa foi ruim, contra o Horizontino foi ruim. Aí foi ridículo. O Corinthians vinha de atuações ruins, Bem. com resultados em quase todas elas positivos, fora a eliminação do Horizontino, mas não vinha jogando bem. Isso é fato. Mas olha como está o Corinthians depois de 5 rodadas no Brasileirão. Fazer uma comparação desde 2022. 22 era primeirão. 12 pontos com aproveitamento de 80%. 23 era 16º, péssimo aproveitamento, 4 pontos. 24 era 14º, 5 pontos e agora é 6º colocado com 7 pontos, como disse você, Vessa. Fizer ganhar o jogo que imagina-se que vai conseguir, pula para 10 pontos. Nada mal. Tá com quase 2 pontos por jogo, né? Que é aquela média mágica, que quer dizer, até aparecer em Flamengo e Palmeiras era a média. Então, que 2022 já tinha Flamengo e Palmeiras, né? Não era, né? Foi o... Não era. O 2022 é o Corinthians do Vitor Pereira, que é a melhor brasileiro que fez desde o título de 17. Ficou praticamente no G4 o tempo inteiro. E foi pra final da Copa do Brasil. Foi pra final da Copa do Brasil, que era até então, em 5 anos, a melhor colocação. E também foi a quartas de final da Liberta, a melhor colocação desde o título em 2012, porque ele passa pelo Boca nas oitavas. Grande Vitor Pereira. O trabalho dele é bom. O que ele faz nas férias, eu não espero que ele nunca mais pise no Corinthians, mas que o trabalho dele, é bom durante o ano, foi muito bom. O perdão é algo assim.